Bom dia, gurizada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Trader Diário de Iniciante. Para quem não me conhece, eu sou o Fagundes, eu sou trader, sou um operador da bolsa há pouco mais de 2 anos já. E neste mês de junho estou trazendo alguns vídeos que falam tudo que eu aprendi dentro desses 2 anos, tá? Então esse vídeo é dando continuidade a isso. No último vídeo eu cheguei a falar sobre teoria de Dow, análise técnica e tudo mais, e neste vídeo eu vou trazer alguns padrões gráficos para iniciantes, aqueles algumas figuras gráficas que aparecem no gráfico. Vou mostrar direitinho ali para vocês. Muito interessante esse vídeo, tá? Muito importante, porque eu utilizo muito isso no meu dia a dia para filtros, tá, gurizada? Então eu vou mostrar coisas bem interessantes para vocês, tá? São padrões gráficos para iniciantes, tá? Existem muitas variações dos diversos padrões gráficos e que ainda podem ser combinados com outras técnicas, né? Que é o caso que eu costumo fazer, tá? Outras formações em tempos gráficos diferentes ou até mesmo com indicadores técnicos. Mas a intenção aqui nesse vídeo é simplificar e focar no que eu mais gosto de usar, tá? Então é isso que eu vou fazer. Quais são os tipos de padrões gráficos? Eu posso dizer para vocês que existem basicamente 3 tipos de padrões gráficos, tá? O padrão de reversão, padrão de continuidade e aquele de indefinição, tá? Eu vou mostrar um pouquinho de cada um para vocês. O padrão de reversão trata-se de figuras que sinalizam regiões de topos ou de fundos, né? Muitas vezes tendência de alta, aí chega lá no topo, faz um padrãozinho de reversão. Chega no fundo, tendência de baixa, chega no fundo, deixa um padrãozinho de reversão, tá? Tem os padrões de continuidade também. Tendência de alta, faz um padrãozinho de continuidade, segue a tendência. Tendência de baixa, faz um padrãozinho de continuidade, segue a tendência, tá? Vou mostrar também quais são os principais que eu utilizo aqui. E aqueles padrões de indefinição, né? Ele faz algumas formações em que o mercado fica indefinido, se você não, ele está meio que sem tendência e tudo mais. Eu vou mostrar também para vocês aqui alguns padrõezinhos a respeito disso, tá? Então eu fiz alguns slides aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Slide atual. Acho que está aparecendo para vocês já, né? Deixa eu só diminuir aqui a minha imagem, né? Para a gente poder mostrar aqui todos os slides direitinho, certo? Vamos lá. Então, padrões de reversão. Vamos lá. Vamos para o primeiro padrão de reversão, topo duplo, tá? Topo duplo é uma figura gráfica ou uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa, mas como ocorre a formação do padrão? Geralmente o topo duplo é formado por 2 topos, tá? Como a gente vê aqui nessa figurinha aqui, ó. Apontador, ó. Aqui a gente vê um topo, ó, e o outro topo, ok? É formado por 2 topos consecutivos que são separados entre si por um fundo. A formação do padrão se assemelha a uma letra M, tá? A gente consegue ver perfeitamente aqui uma letra M, tá? Certo? A gente vê geralmente a entrada dessa estratégia, dessa formação gráfica aqui, seria, no caso, como é um padrão de reversão, né? Uma tendência de alta. Topo duplo só se forma em tendências de alta, tá? O mercado subiu, fez um topo, voltou um pouquinho, fez o segundo topo, ou seja, ele não rompeu, ele fez uma resistência aqui, ó, não rompeu. Esse topo aqui, ele pode ser também, não precisa ser bem retinho aqui, tá? Eles não precisam ser bem simétricos, ele pode ser, esse topinho aqui pode ser um pouquinho menor, tá? Não tem problema nenhum. Esse fundinho tem que ser um pouquinho mais alto que o último fundo, tá? Para mostrar que ele tá continuando na tendência, mas aqui na resistência ele parou e voltou, certo? Esse rompimento aqui, geralmente, quem costuma operar, eu não opero, tá? Lembrando bem, isso aqui, eu utilizo essas formações gráficas, esses padrões gráficos eu utilizo mais como filtro mesmo, tá? Mas quem opera padrão gráfico vai entrar nesse rompimento aqui, muitas vezes pega o rompimento mesmo, outros pegam o rompimento do candle que fechou abaixo, e outros pegam o setup da mãe. O que é o setup da mãe? Rompeu, voltou,
vende no rompimento aqui, tá? Vende no pullback, ok? Quando ele volta para testar esse fundo rompido, certo? Então aqui, geralmente, tá, gurizada? Nessa figura que a gente vê, ó, o rompimento ele tem que confirmar com volume, ok? Isso é muito interessante, tá? Ó, veja que o volume subiu e aí ele teve rompimento, tá? Vamos para o nosso próximo. Fundo duplo. Fundo duplo, a mesma coisa, a tendência de baixa, tá? Ele chega aqui no fundo, faz um fundinho, volta um pouco para fazer como se fosse um pullback, teve a resistência, correu lá embaixo, bateu no suporte, não perdeu o suporte e voltou. Quando ele vem testar de novo, ele faz um fundo duplo, o rompimento dele seria a compra. Aí você pode optar por ou comprar no rompimento do candle, ou aqui, ou no pullback, setup da mãe, tá? O melhor mesmo é você comprar no candle que rompeu, que fechou acima do rompimento, acima da máxima desse suporte, ou no pullback, no setup da mãe, tá? Comprar o rompimento aqui eu não aconselho muito, apesar de que nem como eu falei para vocês, eu utilizo esse tipo de padrão como filtro para minhas entradas, não que eu vá operar assim, mas tem muita gente que opera padrão gráfico, que opera price action, que utiliza este tipo de padrão aqui para fazer entradas, ok? O próximo também vamos falar ainda aqui de fundo duplo e topo duplo, tá? Aqui eu tenho mais algumas coisas falando. Topos e fundos, como o próprio nome sugere, consiste em topos ou fundos duplos, sendo que o segundo topo fundo pode ser ligeiramente menor que o primeiro, foi o que eu falei lá no início, tá? Ou seja, eles não precisam ser perfeitamente simétricos, ok? Pode ser que esse aqui pode ser um pouquinho mais alto, esse aqui pode ser um pouquinho mais baixo, eles não precisam ser perfeitos, ok? Nos dois casos é muito importante prestar atenção no eixo, tá? O eixo é aquilo que eu falei, ó. Esse aqui é o eixozinho, tá? Que é o eixozinho, pois é ele quem define o gatilho de entrada da operação, que pode ser após o seu rompimento, tá? Pode ser exatamente no seu rompimento, definido por um candle, por exemplo, ou no momento em que o preço é rompido, ou seja, pode ser no rompimento ou quando o candle fecha abaixo e você entra no rompimento. E você pode também fazer, como eu falei, no pullback, quando ele volta aqui e te deixa um teste nesse suporte aqui que foi rompido e dá uma venda novamente, você pode vender ali, que também é bem aconselhável. Outro padrão de reversão, gurizada, oco. Oco é um padrão gráfico, uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa. Mas como ocorre a formação do padrão? Geralmente o oco é formado por 3 pontos consecutivos que são separados entre si por 2 fundos. Funciona como um suporte e tem papel fundamental na confirmação do padrão. Vejam bem. Como é que forma? Ó, aqui formou o primeiro ombro, corrigiu, subiu, fez um topo maior. Ó. Esse topo aqui é maior que esse, ok? Porém, o mercado caiu novamente e fez o segundo ombro, certo? E aí você traça uma linha, essa aqui é a linha do pescoço, tá, gurizada? E no rompimento dessa linha seria a venda desse padrãozinho gráfico, tá? O oco ele tem que ser formado quando está um mercado numa tendência de alta, tá, gurizada? Ele não pode se formar numa tendência lateral, ele não pode se formar numa tendência de baixa. Ele tem que o oco ele tem que ser num topo, tá? Ele é um padrão de reversão, ok? Vamos agora para o okoi. O okoi nada mais é que um oco cabeça-ombro invertido. Aí é o contrário, é uma tendência de baixa, tá? Que ele forma esse padrão gráfico. Bastante semelhante ao oco, porém pode indicar o fim de uma tendência de queda, ou seja, o mercado tentou fazer novos fundos, mas na entrada de força compradora, impedindo um movimento mais forte da queda. Também constitui-se de 3 fundos, sendo o central a cabeça, que é o maior. A reversão da tendência de baixa pode se dar com o rompimento da linha do pescoço. E se for com um volume de negociação acima da média, o início de uma nova tendência é maior ainda. A confirmação do oco invertido se dá com o pivô de alta no rompimento da linha do pescoço. Certo, gurizada? Ó, eu tenho mais uma figurinha aqui a respeito de ombro, cabeça, ombro que fica identificando também melhor. Tá? A neckline aqui é a linha do pescoço, tá? Ponto de venda seria no rompimento ou no candle que fecha abaixo, tá?
Pode ser assim também, ó. Aqui eu tenho uma outra figura onde que não precisa ele ser perfeito como ele está aqui, ok? Ele pode ser assim também, pode fazer essa linha do pescoço com uma linha de tendência de baixa. Nesse rompimento aqui ele nos dá nosso ponto de compra, pode ser no pullback também, ok? Vamos para o nosso próximo slide, onde que a gente mostra outro padrão de reversão, que é os topos arredondados. Topos arredondados. Isso eu acho um pouco mais difícil da gente identificar, tá? Então, vamos lá, vamos ler aqui. Topos e fundos arredondados. Para começar, não consiste em apenas um, mas vários topos e fundos agrupados num padrão. Além disso, não se trata de um dos padrões mais frequentes, mas quando anotado pode gerar boas operações com uma boa noção do time de entrada. A gente vê aqui que a gente encontrou aqui, ó, parece até uma consolidação, né? Correto? Mas aí a gente vai notar que ele faz alguns topos maiores e alguns topos menores. E aí a gente vai entender que ele está fazendo então um topo arredondado. A mesma coisa no fundo, tá, gurizada? Tá? Essa linha aqui de suporte, você vai colocar a linha do suporte aqui nesse rompimento, onde estiver tocando os maiores números de candles ali, tá? Onde que tem mais candles tocando naquela região ali, você vai botar essa linha de suporte, tá? O gatilho de entrada pode ser definido em função dos fundos formados entre cada topo. Nem sempre existe um alinhamento, que é o caso aqui, ó. Nem existe um alinhamento entre esses fundos, então cabe ao trader traçar uma linha que ligue o maior número de fundos possível Sua entrada pode ser definida pela mínima do candle que rompeu o gatilho, que eu prefiro assim, ou no momento do rompimento, certo? Padrão de continuidade, gurizada. Padrão de continuidade. O mercado está em uma tendência de alta, ele faz uma correção e continua. Como é que se chama esses padrões? Vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês o primeiro padrão de continuidade. Uma bandeira. Tá? É muito importante que o mastro seja um movimento de trade abrupto. Mastro esse aqui, tá, gurizada? Uma subida forte. Tá? Se for uma alta suave, não vai caracterizar o padrão. A bandeira precisa ser caracterizada por pelo menos 2 topos e 2 fundos, ou seja, 2 topos e 2 fundos. A gente consegue entender que isso aqui também é um canal, correto? Tá? A gente pode entender que isso aqui é um canal que veio seguido de uma alta. Seguido de uma alta, um canalzinho de baixa, isso aqui se chama uma bandeira, ok? Idealmente a bandeira deve formar um canal, mas não tem problema se ela não estiver muito bem definida. O importante é perceber uma lateralização momentânea no movimento aqui, certo? Ponto de compra. Muitos traders compram nesse rompimento, outros compram no rompimento do candle que rompeu a bandeira, outros compram no pullback. Então, tem várias maneiras de entrar, o stop fica sempre abaixo. E o objetivo, geralmente, da bandeira é o tamanho do mastro. Eu até esqueci de falar dos objetivos lá dos outros, né? Porque eu não costumo operar esse tipo como eu acabei de falar, né? Eu não costumo operar isso. Eu utilizo mais como no meu operacional, eu costumo utilizar mais como filtros, tá? Mas geralmente esses objetivos, eles são o tamanho da amplitude de todos os... Deixa eu voltar aqui os slides, ó. Deixa eu voltar um aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Aqui no topo arredondado, o objetivo seria esta amplitude aqui, tá? Aqui seria você mede a cabeça, o topo da cabeça até esse fundo, tá? Que seria o ponto de entrada, e aí você projeta isto aqui, tá? Essa amplitude aqui para baixo, e você vai ter o teu objetivo. A mesma coisa nos topos e fundos aqui, ó. Nos topo duplo e fundo duplo também, essa amplitude aqui você projeta para baixo, você vai ter o seu objetivo, ok? Vamos lá. Próximo, pivô de alta e de baixa. Nós estamos então nos padrões de continuidade, tá? Pivô de alta e pivô de baixa. Pivôs são figuras muito simples e que ocorrem com bastante frequência, tá? Elas consistem no movimento direcional, uma correção e a retomada dos movimentos iniciais. Para ficar mais simples,
Vamos ver um exemplo de pivô de alta. Eu vou mostrar já para vocês ali, tá? Após a perna de alta, ocorre a formação de um topo e uma correção de 38% a 62% no movimento inicial. Então o ativo forma um fundo e retoma o movimento inicial de alta, rumo ao topo formado anteriormente, que agora define o gatilho de compra da operação. Já vou mostrar para vocês na figurinha ali, tá? A sua entrada pode acontecer na máxima do que romper o topo, ou no momento em que o topo é rompido, em tempos gráficos muito curtos, 5 minutos ou menos, tá? O objetivo é definido em função do primeiro movimento de alta, nas projeções de 38, 50, 62 ou 100%, medido a partir do ponto de entrada. Já o stop fica no fundo, formado pelo movimento de correção. A ideia para a figura de venda é exatamente a mesma para a figura de compra. Vamos lá. Como é que funciona então o pivô? Veio no movimento de alta, fez a correção, aqui é o ponto de compra, certo? Geralmente a compra é no rompimento deste pivôzinho aqui, tá, gurizada? Aqui é a mesma coisa, ó. Fez o movimento de queda, deixou o nosso pullback, que é o pivô, ponto de venda, certo? Mais ou menos assim. Esse é um padrão de continuidade, tá, gurizada? É pena que não tem mais figuras, devia ter feito mais figuras aqui a respeito de pivô. Talvez no próximo vídeo eu traga mais exemplos, tá, gurizada? Mas nada mais é que um movimento de alta, seguido de uma correção, e fez o nosso... geralmente ele faz esse tipo de pivô quando vai... quando dá aquela primeira movimentação de alta, tá, gurizada? Deu aquela primeira movimentação de alta, ele deu aquela primeira corrigidinha, já te deixa um gatilhozinho de entrada, e ali você entra e o que você vai fazer? Você vai projetar esse ponto, tá? Você vai pegar esse tamanho aqui, ó, você vai usar aquela ferramentinha que a gente tem no Profit ali, do projeção Fibonacci. Você vai traçar, vai pegar essa máxima aqui, vir aqui, vai projetar todo esse tamanho aqui para cima, para poder ter um objetivo lá em cima de 100%, de 38%, 102%, não sei como é que você vai fazer sua projeção. Eu não opero dessa forma, eu utilizo isso mais como filtros para minhas entradas, tá? Vamos lá. Próximo slide. Triângulos ascendentes e descendentes. Isso também é padrão de continuação, tá? Esses triângulos são formados por uma combinação de uma linha de tendência indo de encontro a um suporte. Ou resistência, né? Mas para ficar mais claro, vamos tomar, por exemplo, um triângulo ascendente. Neste caso, a figura se dá quando uma linha de tendência de alta caminha em direção a uma resistência. Graficamente, temos a formação de fundos ascendentes que formam a linha de tendência de alta e topos numa mesma região que formam a resistência. Já vou mostrar uma imagem aqui para vocês, tá? O gatilho de compra é definido pela resistência e sua entrada pode ser feita pela máxima do candle que rompeu esse ponto. Eu gosto de definir o stop em função do último fundo formado e o objetivo em função da distância entre o stop e o ponto de entrada, podendo haver realização parcial em 100% dessa amplitude e final em 200%. É claro que toda essa lógica pode ser aplicada a triângulos descendentes também. Vamos lá. Esse é um triângulo descendente, tá? É um padrão gráfico ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação do preço. Mas como ocorre a formação do padrão? Geralmente o triângulo de baixo é formado por no mínimo 2 fundos em uma mesma faixa de preço e 2 topos descendentes, tá? Pelo menos 2 topos e 2 fundos. Aqui é a linha de suporte, essa é a nossa linha de tendência, e a gente tem então um triângulo descendente, o rompimento para a continuidade da venda. Qual que é o objetivo? Você vai pegar essa linha vermelha que tem aqui, ó, e você vai projetar ela para baixo, certo? 100% seria o objetivo desse triângulo, certo? É sempre num triângulo você vai pegar essa maior amplitude dele e projetá-lo, tá? Geralmente a entrada é neste fundo, tá? No rompimento desse suporte, ou no candle que fechou abaixo desse suporte, certo? Que é o que eu prefiro mais, ou até mesmo você pode fazer a entrada no pullback, né? No setup da manhã, deixar romper, voltou,
te deu ponto, te deu entrada de novo no suporte, no próximo teste que fez, você entra. Mais uma imagenzinha aqui de triângulos ascendentes, a mesma coisa, tá? Ó, fez uma linha de tendência de alta, resistência, no rompimento é a compra. E o triângulo descendente, certo? É a mesma coisa, você projeta isso aqui, essa amplitude aqui de alvo, aqui também, essa amplitude aqui de alvo. Agora vamos para os padrões de indefinição. O que são padrões de indefinição? Quando o mercado, você não sabe para que lado vai romper, pode romper para cima, pode romper para baixo, não importa, para o lado que romper é onde que ele vai nos dar a tendência geralmente, tá? Nossa primeira figura aqui é o que? Uma congestão. Ó, aqui temos diversos sinônimos, como lateralização, indefinição, congestão, distribuição, que num português bem claro quer dizer a mesma coisa. O mercado está muito parado e não sabemos para que lado ele vai. E agora? E agora a gente espera o rompimento, a gente marca o suporte, que seria o teto aqui nesse caso, a gente marca a resistência, a gente marca o suporte, que seria o piso nesse caso, a gente marca a resistência, que seria o teto nesse caso, tá? E fica acompanhando o mercado. Tem muitos traders que gostam de operar essas lateralizações aqui, fazendo compras aqui, vendas aqui, compras aqui, vendas aqui, tá? Não é o meu caso, tá? Eu não gosto de fazer esse tipo de trade, mas eu acompanho, fico olhando o mercado, tá assim, eu não faço nada, tá? E fico esperando o momento que ele rompa essa região aí, para se der uma entrada dentro de algum operacional que eu utilizo, eu identifico o mercado lateral. E quando ele sai dessa lateralização, então eu entro, tá? Mas o mercado lateral ele é muito ruim, eu não gosto de operar, nem esse mercado indefinido aqui eu não gosto mesmo, a não ser que essa amplitude seja muito grande, onde que nos dê bastante trades dentro dela. Mas dentro dessa lateralização, se for uma lateralização pequena, eu não gosto muito de operar não, tá? Esse rompimento pode ser para qualquer lado, tá, gurizada? Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre como é que se diz rompimento de caixote, que isso aqui pra mim também eu chamo muitas vezes de caixote. E nesse vídeo eu explico como é que seria uma entrada no rompimento de caixote da melhor maneira, tá? Porque ele faz, dentro dessas lateralizações, que ele faz muito rompimento falso. Então se tem alguns traders que rompeu o que vende, tá? Só que daí quando ele volta tudo, você acaba ficando preso dentro da lateralização e vendido no fundo da lateralização, certo? Então tem alguns macetezinhos para você pegar de forma correta esse rompimento, tá? Que o certo seria você deixar romper, esperar um pullback ou até mesmo esperar um candle se separar desse ponto de lateralização, porque geralmente quando ele sai dessa lateralização é que ele costuma ter um movimento muito forte para um lado, para cima ou para baixo. Ele costuma ter um movimento muito forte. Então você precisa ter certeza que ele está rompendo realmente aquela região para pegar um bom trade, tá? Próximo slide. Triângulos simétricos. Também é outro mercadinho que eu não gosto de operar, tá? Que é esse de triângulo simétrico. Também é um mercado um padrão mais de lateralização, tá? Então eu não gosto de ficar operando também esse tipo de padrão, mas é a mesma coisa, tá, gurizada? A mesma coisa que lateralização, porém ele faz fundos ascendentes e topos descendentes, tá? Daí ele nos dá pelo menos 2 topos descendentes e 2 fundos ascendentes. Você consegue traçar essa linha aqui, ter um triângulo simétrico. Ele pode romper para qualquer lado também, tá, gurizada? Pode romper para qualquer lado. É a mesma coisa que a lateralização, ok? Aqui mais um exemplo de triângulo, tá? Esse triângulo simétrico, ponto de entrada, ponto de stop. E vamos para o próximo slide. Alargamentos. Definitivamente, tá? Pior das figuras, tá? Mas eu trouxe apenas para trazer essa última figurinha aí, que é a última figura gráfica que quando a gente repara essa figura aqui, é muito ruim de operar, porque ele fica fazendo topos ascendentes e fundos ascendentes, então ele começa a alargar o mercado e é horrível de operar isso.
A ideia conceitual é parecida com a do triângulo simétrico, contudo, neste caso, observamos linhas de retorno que caminham para sentidos opostos. Tá? Confesso que não é um dos meus padrões preferidos, porque embora a amplitude da figura muitas vezes seja grande, nem sempre o movimento resultante desenvolve as mesmas proporções. Certo? Então, só para trazer para vocês esse aqui mesmo, tá? Conclusão: esses foram os 9 principais padrões gráficos de Price Action em contexto de reversão e continuidade de tendência, além de cenários de indefinição que eu mais utilizo no meu dia a dia. Com as figuras apresentadas nesse texto, você tem condições de enfrentar as mais variadas situações do mercado. Vale ainda ressaltar que nada lhe impede de usar as técnicas aqui citadas em conjunto com outros métodos ou mesmo indicadores, tá? Que vocês viram ali que em nenhum momento vocês viram uma média móvel ali, né? Podem utilizar. Muitas vezes é justamente isso que vai refinar a qualidade da sua análise. Até eu visualizo muito, né? Visualizo muito esses padrões gráficos, mas não opero eles. Eu utilizo eles muito como filtros, como eu falei para vocês. Para finalizar, independentemente do seu nível técnico, recomendamos fortemente você fazer parte do nosso grupo, do meu grupo de estudos. Certo, gurizada? Então deixa eu encerrar aqui só com vocês. Acho que não sei se ficou muito longo esse vídeo, mas acredito que o conteúdo tenha sido bom, tá? Acho que já mostrei pra vocês algumas coisinhas que eu aprendi nesses 2 anos. É óbvio que eu não ia conseguir mostrar tudo, mas eu acredito que, resumidamente, eu consegui trazer bastante coisa pra vocês aí durante esse mês. No próximo vídeo eu quero falar sobre preço médio, tá? Sobre preço médio também, que foi uma coisa que eu aprendi durante esses 2 anos. E eu vou trazer a minha opinião sobre isso, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse próximo vídeo também. Certo, gurizada? Então, um bom dia a todos, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de comentar para participar do sorteio no final do mês. Certo, gurizada? Então, valeu, tchau, tchau.